Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Flu e Seleção. Tudo a ver? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, isso vai dividido em duas partes, né? A primeira parte é sobre a análise do texto, que é justamente essa aqui. Diniz não é o único. Diniz não é o único. Veja outros técnicos que treinaram o Brasil e o Fluminense ao mesmo tempo. Interessante, né? Que já vou dar um spoilerzinho. Já vou dar um spoiler sobre a segunda parte, mas é interessante falar sobre. É que não existia. Encontraram quatro, né? Quatro. Outros quatro treinadores fizeram a dupla função comandando o clube e a seleção. 4. Entendi. Então sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no divã. Bom, senhoras e senhores, vamos ler aqui essa matéria, né? Técnico do Fluminense, Fernando Diniz, inicia na sexta-feira, né? Já iniciou. Quando está vendo esse vídeo já está iniciado e venceu por 5-1 contra a Bolívia. Nesta sexta-feira, a trajetória da seleção brasileira. O treinador de 49 anos vai comandar o Brasil pela primeira vez no jogo contra a Bolívia, no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Quando a bola rolar, ele entrará para a história como o quinto a ter a dupla função de estar na frente do comando do Flu e da seleção brasileira ao mesmo tempo. Veja abaixo os antecedores desempenhar a função com o Brasil e com o Fluminense. Só para a gente deixar um detalhe aqui, 5-1. Eu falei que eu ia comentar sobre o jogo. O Brasil realmente jogou completamente igual ao Fluminense, só que com muita melhor qualidade. Muitas vezes se perguntavam sobre se o Fluminense tivesse melhor qualidade, o que seria do Fluminense com o Fernando Diniz. E na minha concepção fica óbvio que o Fluminense ia melhorar muito. Não em progressão aritmética, mas em progressão geométrica, ou seja, ia multiplicar as nossas chances. E isso vamos ver os 4. Luiz Vinhas. Muitos antes de nascer, Luiz Vinhas foi quem começou a jornada de ser treinador do clube e do Brasil. Ele comandou o Flu em 1929 a 1993. Em 1931, porém, passou a ser responsável também pela seleção, onde ficou até 1934, ou seja, ficou além do Fluminense, né? Vamos pela leitura aqui rápida. Luiz Vinícius é um nome de tradição no futebol da cidade. Com cerca de 40 anos de atividade como jogador, que foi do São Cristóvão, e como treinador de clubes Fluminense, Bangu, São Cristóvão e das seleções Carioca e a Brasileira, com a qual escreveu a página gloriosa da Copa Rio Branco de 1983. É assim, sem dúvida alguma, o nome da maior bagagem esportiva dentre os membros do Conselho Técnico de Futebol da CBD, e os dispõe de maior laço de experiência, não apenas teórica na prática, pois é exatamente Vinhas que decidiu afastar-se do Conselho Técnico de Futebol da entidade nacional. Ao que estamos informados, esteve para sair do Conselho antes do Sul-Americano de Lima, mas estendeu a pedidos e permaneceu agora. Porém, não parece que está disposto a recuar mais a sua decisão. Quer afastar-se mesmo e espera apenas a apresentação do relatório técnico de Osvaldo Brandão para concretizar seus propósitos. Tivemos a oportunidade de ouvir Vinhas a respeito dos rumores sobre seu afastamento e veterano esportivo não teve dúvidas em confirmar. Realmente estou decidido a deixar o Conselho Técnico CBD. Acho que está na hora de um justo descanso e além disso sairei na hora oportuna
para ceder lugar ao Conselho dos Sábios da Grécia, surgido depois da Sul-Americana de Lima. Aqui tá falando que realmente é um cara que sempre ali, o último time que ele fala é o do Fluminense, né? É sempre na ordem do último ao primeiro, né? Que é o São Cristóvão. Achei interessante, né? Parabéns ao Vinhais. Zezé Moreira. Anos depois, foi a vez de Zezé Moreira ser o comandante tricolor e ao mesmo tempo do Brasil. Técnico com mais jogos à frente do Flu, ele treinou o time de 1951 a 1955 na primeira passagem. Mas a partir de 1952 também foi responsável por ser treinador do Brasil, onde ficou até 1955 e disputou a Copa do Mundo. De 1950, caramba, que foi no Uruguai, né? Zezé Moreira, Alfredo Moreira Júnior, nasceu em Minas, Miracema, estado do Rio, tem 44 anos, jogou pelo Esporte Clube Brasil, América, Botafogo e Palestra, que é o Palmeiras. Técnico campeão carioca pelo Botafogo em 48 e pelo Fluminense em 51. Diplomado pela Escola Nacional de Educação Física, adota a marcação por zonas, tática que lhe deu 3 títulos de campeão. Caramba! E aí, não tem como ler isso aqui porque é muito pequeno, mas 16 de abril de 1952, vingou 16 de julho de 1950, que deve ser a derrota, a disputa e a derrota que o Brasil teve de 50. Outro, né? Sávio Perillo. Sávio Perillo foi técnico do Tricolor de 1956 a 1958 e também repetiu o espaço do seu sucessor, Zezé Moreira. Ele esteve à frente da seleção em 1957, ou seja, a gente deu o terceiro técnico quase seguidinho. Tudo bem. Silvio Perillo, Presidente Santos aponta. Silvio Perillo, técnico para a Copa do Mundo. A Tia Curry elogiou o trabalho do preparador fluminense. Uma entrevista que foi concedida antes do clube sagrar-se campeão do Rio São Paulo. Que foi aquele campeão de 52 que o Fluminense... Foi de 52? Não. Mas deve ter jogado como 52. São Paulo, tá? Silvio Perillo foi indicado para técnico do Brasil na Copa do Mundo de 58 pelo presidente A.T. Curry, do Santos Futebol Clube, bicampeão paulista. Disse o veterano arqueiro que Perillo é o homem indicado, pois trata-se de um técnico novo que merece ser apoiado incondicionalmente, já que sendo novo é competente e dinâmico. Vamos ver se é igual muito ao Diniz. De gente assim é que o Brasil precisa, salientou A.T. Curry. Pelo seu trabalho é bem visto e está comprovado. A.T. Curry faz uma pausa e depois explica. Repare que não aponta Perillo tão somente para as funções que a CBD vem dar e encobrir, mas também e principalmente para a Copa do Mundo de 58. Entendi. E para que ninguém duvidasse de suas afirmações, aliás, prestadas antes do jogo entre Fluminense e Portuguesa, A.T. Curry concluiu. E saibam que aponto Silvio Perillo para técnico da Copa do Mundo 58 e faço conscientemente, mesmo que as seleções que Perillo vai dirigir contra a Portuguesa e argentinos venham a ser derrotados. Gostei, parabéns. Por último, né, mas pelo menos importante, o Galinho, né? O Galão, o Zagallo, né? Zagallo assumiu o Fluminense em 1971 após ser tricampeão mundial pela seleção no ano anterior. Porém, quando assumiu o Flu, ainda foi responsável por treinar a seleção para o Superclássico das Américas de 71 e na Taça de Independência de 72. A estreia de Diniz, e aí ele fala sobre a estreia de Diniz, mas é importante falar, né? Só para a gente ampliar o debate e fazer uma mini análise. Cadê a reclamação sobre todos esses tempos? Teve? Porque treinou os dois? E ampliando o debate, eu não acho errado o Diniz treinar a seleção e o Fluminense. Eu só acho errado todo o corpo técnico do Diniz está na seleção brasileira. Eu queria que pelo menos um tivesse lá.
o Eduardo Barros ou o outro lá. Vamos observar, né, se vai ter algum tipo de situação negativa e tudo mais. Então, se inscreva no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.